bem, estamos de volta com o programa Itapuã em Debate da noite de hoje, recebendo, claro, sempre convidados especiais no centro do nosso cenário. E hoje, o político, empresário do agronegócio, Valdir Guerra. Valdir, quanto tempo que Pato Branco tem o seu desempenho, tem o seu desenvolvimento regional? A personalidade de Valdir Guerra foi o que ingressou a família Guerra na política, digamos assim, pelo seu currículo em 1961. Como foi esse processo naquela época? Como que a política despertou a vontade de Valdir Guerra de entrar no meio político em Pato Branco, que resultou no segmento dos demais irmãos, Alcini, Ivânio, dentro da política? Bom, na verdade não fui eu, né? Porque eu fui candidato a vereador aqui em Pato Branco. Até não foi por imposição, foi nem sugestão, foi até meio forçado por meu pai. Meu pai foi candidato a vereador lá em Soledade e ficou como primeiro suplente e assumiu lá. Ele foi vereador de 50 a 55 lá. E foi quando ele saiu de lá, veio para cá. E eu, 10 anos depois, fui candidato, por insistência dele. E também por ensinamento dele, né? Que ele nos estimulava muito para que fizéssemos política. Ele dizia que todo homem deve ser político. E tanto é verdade, Romeu, que quando ele morreu eu não estava aqui. Foi no ano de 93. E o Alcini tinha deixado o ministério e ele continuava com 2 filhos deputados federais, que era o Ivânio e eu. Nós viemos aqui no enterro dele, eu era deputado federal e ele teve 3 filhos que foram deputados federais. O Alcini foi ministro, foi prefeito, foi secretário de Estado. Eu fui primeiro vereador aqui em Pato Branco, depois fui secretário de Estado no Mato Grosso do Sul, depois fui deputado federal pelo Mato Grosso do Sul também. O Ivânio foi deputado federal aqui, então a família dele. Agora nós estamos esperando que a outra geração inicie um trabalho político também, né? Vamos aguardar. Quer dizer, grande inspiração para os nossos Guerra. Ele foi o homem político, ele era o político. Até escrevi já alguma coisa sobre a vida dele, que está no livro que foi editado em 2006, mostrando um pouco da vida política dele. Tem alguma coisa dele? Tem? A inspiração foi ele, Prosdóximo Guerra. Tudo começou com ele, Valdir, o seu Prosdóximo. Deputado, o senhor vereador, secretário. A política o decepcionou de uma certa forma? O que o senhor compararia a política dos anos atrás com a de hoje? Como é que o senhor analisa isso? Bom, dizer se ela está melhor ou pior. Pode até ser. Não, ela é sempre a mesma. Ela depende mais do povo e não dela. A política em si é uma tendência sempre a irmos e marcharmos, né, para a democracia, né? Você sabe disso. Palavras de Winston Churchill, né? Pode ter um meio melhor para se administrar a coletividade, né? Mas é a própria democracia que tem que fazê-lo, não existe outro. Então, ela representa aquilo que o povo quer. O senhor começaria tudo de novo hoje? Não, eu nunca saí, na verdade. Eu continuo, sou presidente do partido na minha cidade, do Democratas, sou vice no Estado. E depois de ter saído como deputado federal, porque eu não me reelegi, em função de ter sido candidato a vice-governador na chapa do Pedro Pedrociano, no Mato Grosso do Sul. Ele resolveu perder a eleição, porque ele perdeu para o PT, que era um fenômeno que vinha vindo aí, né? E depois disso fui candidato, participei da política, fui candidato a suplente de senador também. Eu nunca fiquei fora, praticamente, da política. Sempre participei. Se ela é pior ou melhor, eu não sei. Eu acho que ela é sempre a mesma.
Quem a faz pior ou melhor é o próprio povo, nós é que a fazemos. Essa é a resposta que eu estava esperando o senhor dizer. Os políticos que a fazem É evidente pior, que né? sim, é. Exatamente. Valdir, na época, o cargo de vereador não era remunerado. Era por amor à camisa mesmo. Não tinha nada. Por não. amor à cidade. Por amor à cidade. Era o Ivo Tomazoni, o prefeito, né, quando nós éramos vereadores. Eu tenho a impressão, Erlindo, que eu ainda lembro de todos os vereadores daquela época. Era o João Dal... Bom, eu presidi a Câmara de Vereadores porque o João Dal Pasquale se afastou, né? Mas era o Edu Potiguara Bublitz, o João Dal Pasquale, o Constantino Bonato, o Fernandes Varasquim, o Astério Rigon, lógico, o Vitor Biazus, o Germano Corona, que assumiu no lugar do João Dal Pasquale. Éramos em 9. 9. Eram 3 do PSD, 3 do PSD, 4 do PTB e 2 da UDN. Valdir, você foi vereador no mandato do Tomazoni. O mandato seguinte foi o primeiro do Astério em Pato Branco, de 64 a 68. O Astério fez uma administração fabulosa que marcou Pato Branco. Marcou. Ele chegou a implantar uma companhia telefônica municipal. Não, foi o Ivo, foi no governo do Ivo Tomazoni. Tomazoni? É. Foram 100 aparelhos que 100 funcionavam aparelhos só no que perímetro funcionavam, urbano da cidade, né? Mas no fechar das portas, o Astério inaugurou o prédio da prefeitura, onde a prefeitura está até hoje. Exatamente, construiu. O secretário dele era o Alcione Moretti. E foi o candidato dele. E perdeu. Perdeu, o vice era o Lamartine Augusto. É. Perdeu a eleição para o Alberto Catani, Catani. cujo vice era o João Juleir, né? João Juleir. Mas era uma eleição, na época não haviam pesquisas, mas era uma eleição que a cidade inteira falava que estava ganha para o Astério. O que aconteceu que na última hora o Moretti perdeu a eleição? Eu acredito que foi uma virada porque foi o Catani que ganhou. Sim. Como é que era o nome dele? Alberto Catani. O Alberto era muito popular. E o Moretti, ele era uma figura eficientíssimo. Ele realmente fez a administração do Astério Rigon. Controlou e era um homem muito fechado. E o Alberto Catani veio com aquele apoio do Ivo Tomazoni. O Tomazoni estava muito forte, você tem que lembrar disso. E aí o Catani se elegeu. Perdemos a eleição. O senhor falou e relatou alguns dos vereadores na época, e eu vejo que Bonato, Corona, seu Astério e Varasquim. Qual é a dificuldade de uma cidade como Pato Branco, e eu diria que conservadora, de implantar novos nomes na política? A gente tem pessoas com bastante capacidade administrativa para administrar Pato Branco. Por que não dizer prefeitos e candidatos a vice? Porque nós temos exemplos aqui, o Silmar Pastorello, o próprio Nereuceni, que vem pleiteando isso há muito tempo, nomes novos. Qual é a dificuldade do município como Pato Branco em decolar esses nomes? Por que nós não emplacamos pessoas novas na política? Nós estamos sempre martelando em cima dos mesmos nomes e dos mesmos grupos políticos. Eu percebi isso, Henrique, quando eu cheguei aqui essa semana. E aqui dentro mesmo nós falamos sobre isso e eles me apontaram 3 nomes que já concorreram na eleição passada. E a tua pergunta está suja, inclusive porque você é um jovem. Por que não se dá? Você deveria ter feito a pergunta: por que não se dá espaço aos jovens? Eu acredito que tem também o jovem que atuar mais na política. Não se abre espaço por quê? Porque ainda não se iniciou aquela política estudantil. Tem que haver aquela disputa dentro, nos colégios, depois nas próprias faculdades, e estimular para que eles participem da vida política. Mas está se fazendo sim. Lá no meu estado agora, nós estamos cuidando muito da parte ainda antes de sair, uns dias antes de sair, fizemos um evento na Câmara de Vereadores muito grande do Democratas Mulher, que não é só o jovem, a mulher também não participa aqui em Pato Branco. E estávamos comentando isso. Tem que haver um estímulo para que eles participem. Claro que eles até são melhores do que os antigos, apesar de bons. São e têm obrigação de ser.
O jovem tem obrigação, o filho tem obrigação de ser melhor que o pai. Se você quer deixar o pai satisfeito, diga que o filho é melhor do que ele. Então, amanhã ou depois deverão estar aí, sim. Não se apresse tanto. Quer dizer, esse é um projeto do Democratas, né? Lá estamos, lá todo estamos, país. o Democratas Jovem, lá no Mato Grosso do Sul, está muito difundido, quase todas as cidades têm, e muito atuante. O Democratas Jovens da minha cidade manda mais do que eu em certos assuntos. Eu sou presidente do partido, mas alguns eventos, por exemplo, o Democratas Jovens vai na frente e faz o evento, debates, isso aí, fazem muito. Tem que estimular. Valdir, uma das questões que afasta as pessoas, via de regra da política, é essa pecha que nós políticos temos de carregar nas costas tudo que acontece de ruim nesse país, especialmente a questão corrupção. O senhor acha que hoje há mais corrupção do que havia nos tempos idos, quando o senhor participava como deputado, por exemplo, do cenário político? E por que a corrupção é tão latente, é tão grande, é esta praga que tomou conta desse país todo? O que acontece que nós não conseguimos terminar com isso? Isso afasta o jovem, afasta as mulheres, afasta pessoas de bem. Por que é tão difícil conseguir candidatos para disputar uma eleição? É o caso que o Tiguera falou, né? Está decepcionado ou não? Não, eu decepcionado não, Pastorello, mas diria que há mais hoje sim, mas também estão descobrindo mais, estão fazendo que aflorem mais a corrupção. Mas realmente se instalou, e não sou eu que estou dizendo, sim, se instalou no poder, até poderia dizer no atual governo que foi descoberto, todos esses escândalos, né, que apareceram aí. Como? Eu não vou dizer que não é verdade aquilo que o partido do presidente da República hoje usou. O próprio partido que é do presidente da República usou os recursos públicos para chegar ao poder. E agora, dentro do poder, continua usando, e nós sabemos disso. Sim. Por que vamos esconder? Mas é pior do que antigamente? Eu acho que sim, porque quando eu trabalhei para me eleger deputado federal, gastei fortuna, mas gastei do meu. Sim. E eles hoje diriam assim, não te dizem abertamente, mas eles dizem, sim, mas como nós não tínhamos, usamos o do público para elegermos e nos elegermos. Se está certo ou errado, eu acho que está errado. Eu não vou dizer, não vou esconder isso aí e pôr panos quentes em cima. Claro. Se usa muito. E partiu da onde? Partiu da onde aprenderam de fazer. Aonde que fizeram? Aprenderam a fazer? Nos sindicatos. Está muito claro, foi dentro dos sindicatos, usando os recursos arrecadados. De quem? Dos próprios trabalhadores, da parte do governo lá dentro. E é isso aí. Hoje há. Até porque um erro não justifica o outro, né, Valdir? Não, absolutamente. Hoje dizer assim, vocês estão falando que nós estamos roubando, mas eles roubaram antes, quer dizer, eles estão jogando a culpa, roubaram lá atrás, nós também temos direito de roubar agora. Seria mais ou menos isso? Vamos usar essa palavra bem pesada. Tiguera, eu estava comentando com o Romeu que na hora que abrirem a CPI das ONGs, aí é que vai aparecer. Vai aparecer onde houve tantos desvios. Eu acho que sim, eu acho que hoje tem mais corrupção, mas vai ser corrigido. Com isso aí, com a própria CPI dos cartões corporativos que está aí hoje, esta aí vai se encarregar de exigir o eleitor, vai ter que acabar, o cidadão brasileiro vai acabar, a imprensa, né? Cobrar. A imprensa vai acabar cobrando uma transparência maior e melhor, que é muito pouco. Eu não digo entrar lá onde estão os cartões da presidência da República. Deveriam deixar isso aí de lado. Isso aí o presidente precisa usar isso aí. Café pequeno. É um café, e depois é café pequeno, como diz Pastorello. Mas tem que haver mais transparência, mais fiscalização e não permitir que se usem. É uma coisa evidente. Valdir, o poder corrompe? Ele corrompe? Não, eu acho que não. Acho que aquele que entra lá, às vezes, com a vontade dele, é para corromper.
Ele entra lá e ele mesmo continua o trabalho que vem fazendo fora, né? O corrupto entra lá dentro e põe a mão. Os bons não. Na própria política nacional que você conhece, você não pode acusar um Pedro Simão, né? Não dá, né, para dizer. Tem muitos políticos bons, né, que não podem ser. Concordo. Eu acho que a pessoa não vira corrupto porque virou político. Acho que já tinha o defeito antes de tornar-se político. Exatamente. Então não dá para bater um carimbo na testa de todos os políticos e todo político é safado, é pilantra, é corrupto. Não é assim. Eu penso que é de berço, é de família, é questão de caráter. Não é porque virou político que passou a ser pilantra. Já era antes, na minha opinião. E a tua opinião é a minha. Agora, generaliza muito no Brasil. Por exemplo, coloca-se os políticos todos numa vala comum. Se um rouba, todos são ladrões. Quando o senhor estava lá, como é que o senhor se sentia quando dizia, esses deputados são todos ladrões? Não, eu passei uma das fases até piores do que esta, porque eu apoiei o Fernando Collor de Mello. Eu era do governo dele. E ele entrou naquele parafuso daqueles roubos, daqueles escândalos, né? E tanto é que é o único presidente da República que perdeu o mandato, né? Foi cassado. Agora, se você me perguntar, foi cassado por quem? Por mim, porque eu votei pela cassação dele. Por quê? Porque, na verdade, ele ficou provado que era corrupto. Paulo César Faria era um manipulador dos recursos dele, né? E não era só dos tais, como se diz hoje, recursos de campanha. Tinha nada a ver com recursos de campanha, não. Eles botavam a mão dentro quando já estava no poder. Eu acho que está no fim do bloco, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Tem jeito o Brasil? Claro que tem. O que precisa fazer? Uma limpa? Não, tem que haver uma conscientização maior, porque isso não se faz, Tiguera, na próxima eleição para prefeito. Você não consegue fazer na próxima eleição para presidente. Temos que começar ali na educação, dentro da escola. Eu vou te dar um exemplo muito claro que você vai se aperceber. Isto eu sabia na época de quando o Collor era candidato. Falei com o Boni, que era o todo-poderoso da Globo, e eu perguntei, quem é o futuro presidente da República? E era o mês de fevereiro, num casamento em São Paulo. E ele me disse, olha, quem é eu mesmo não sei, mas é um cara com característica jovem e que entra com toda a força e principalmente pregando contra a corrupção. Não deu outra. No mês de março a Globo passou a apoiar um nordestino jovem, falante. Caçador de Marajás. Caçador de Marajás. Famosa capa da Veja, revista Veja. Né? E ele falou, e ele mesmo fez a pergunta que eu queria fazer para ele. E para onde vai o Brasil? Ele falou, você quer saber para onde vai o Brasil nos próximos 20 anos? Ele falou, o tema principal que eu sei é ecologia. E é verdade. Hoje, se você tem filhos. Tenho 2 netos, inclusive. E 2 netos. Se você atirar uma pedra num passarinho hoje, você diz, o que é isso, vô? Que loucura! Antigamente se matava na rua passarinho, se caçava. Hoje, a consciência ecológica está feita nos jovens. Nós não precisamos mais fazer nada, porque desde os 4 anos de idade até os 15, dos últimos 15, 20 anos, até os 20 anos, este jovem está feito na consciência ecológica. Nós precisamos fazer esse trabalho na consciência do novo político, na consciência do político novo para o país. Está feito o país. Mas quanto precisa? 15 anos, 20 anos. Exatamente. Um pouco do que pensa o ex-deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, ex-secretário da Indústria e Comércio de Mato Grosso do Sul, e também um pouco de patobranquense, Valdir Guerra, participando do Itapuã em Debate desta noite. Claro que nós vamos explorar muito ainda o nosso convidado, fazendo um pouco das experiências, um pouco da história, do desenvolvimento de Pato Branco, que ele mesmo presenciou, a política como um todo em jogo, e no debate hoje do Itapuã em Debate, a democratização da informação. Nós já voltamos.